Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Versículo 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Pois é tão bom, me alegro tanto de estar aqui com os irmãos. Passei a semana aqui com obras, com demandas, muitas, mas não há nada melhor do que estarmos reunidos como igreja no dia do Senhor para te cultuar, para te adorar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e por podermos ouvir a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, use-me nas minhas limitações para calar corações, para despertar para a urgência, Senhor, do tema que será tratado essa manhã. Pois vivemos numa cultura que é tão alheia aos teus princípios e nós cristãos precisamos abrir os olhos e buscar compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa mensagem, na verdade, é uma continuação da mensagem anterior. E se você esteve aqui ou ouviu a gravação, deve se lembrar que eu falei que nós convivemos com pessoas em diferentes circunstâncias e em diferentes situações. O seu colega de trabalho, se você trabalha fora, o seu vizinho, alguém na condução, alguém num clube, que você participa numa academia de ginástica. Nós convivemos com pessoas diferentes e nós muitas vezes não sabemos como essas pessoas levam as suas vidas. E às vezes o seu vizinho pode levar uma vida totalmente contrária ao que Deus nos orienta na sua palavra. Talvez o seu colega de trabalho, como eu citei alguns exemplos aqui na semana passada. Isso não impede-os de estarem trabalhando, morando ao seu lado. Talvez se a pessoa cometer um crime e for condenada pela justiça, deve ser penalizada, julgada devidamente e ser penalizada, mas salvo isso a pessoa vai continuar morando próximo a você, vai continuar pegando a mesma condição que você, vai continuar frequentando a mesma academia talvez que você, vai continuar trabalhando junto contigo. Mas eu falava semana passada que no que tange ao culto a Deus as coisas não funcionam dessa forma. A vida que levamos de segunda a sábado afeta diretamente o culto que prestamos domingo. Não dá para separar as coisas. Podemos até vir para a igreja, botar a nossa melhor roupa, chegar cedo, dedicarmos um tempo em oração, como temos estimulado aos irmãos. Temos ministrado cânticos já mais cedo. Até peço aos irmãos que gostam. Eu quero conversar, não vejo a minha irmã, o meu irmão há muito tempo, quero bater um papo. Faça isso no saguão, por gentileza, e deixa aqui dentro para nós orarmos. As pessoas que adentram mais cedo no santuário, nós temos estimulado a ficarem orando. Tem gente que gosta de dobrar os joelhos e dedicar um tempo em oração, que é muito bom. Nós temos ministrado alguns cânticos de adoração para que a igreja já se prepare para o culto. Se você quiser conversar com alguém, não há problema nenhum, mas faça isso lá no saguão e entre um pouquinho ainda antes do culto para participar. Mas podemos nos preparar, podemos nos arrumar, mas se a vida que levamos fora da igreja não agrada ao Senhor, não adianta chegarmos no domingo ou na terça-feira e querermos prestar culto a Deus, que a igreja pode até achar o nosso culto muito verdadeiro, mas o Senhor não o aceitará. Eu falava que esse trecho do livro de Malaquias, o profeta denuncia dois pecados
que são diretamente ligados à vida sexual do povo de Israel, do povo de Judá. O primeiro era o casamento misto, que vimos semana passada. Possivelmente os homens israelitas, judeus, estavam abandonando as suas esposas judias e casando-se com mulheres adoradoras de outros deuses. E Deus condena essa prática. Eu falei que a gente viu, voltamos ao livro de Esdras, de Neemias, para ver outros momentos em que a palavra de Deus condenava isso. E fala que o povo deveria manter a sua fidelidade. E aqui, na segunda parte, esses trechos 10 a 16, versículos 10 a 16 do capítulo 2, nós podemos dividir nos versículos 10 a 12, falando sobre o problema dos casamentos mistos, que vimos na mensagem anterior. Se você não esteve presente ou não viu a gravação, você pode assistir depois no nosso canal do YouTube. E essa segunda parte, que ele fala sobre um tema muito urgente, muito atual, e que a igreja precisa conhecer a vontade de Deus acerca disso, que é sobre o divórcio. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala muito sobre pregação expositiva. Inclusive, ele tem um livro que foi a sua tese de doutorado, e que ele fala sobre o porquê ele acha que a forma mais saudável de edificar uma igreja, um corpo local, é pregar a Bíblia expositivamente. Isso não tem muito a ver com métodos. Os métodos podem ser diferentes, mas com o propósito de explicar, de expor o que a Bíblia diz. A igreja se reúne não para ouvir a palavra do pregador, não para ouvir os pensamentos do pastor, mas para ouvir a palavra do Senhor. Então, o papel do pastor é entregar aquilo que o Senhor já falou em sua palavra e traduzir, aplicar para os nossos dias. Como pentecostais cremos que o Espírito Santo nos guia não para novas revelações, mas para trazer à igreja aquilo que ele deseja, mas sempre fundamentado na palavra. E o reverendo Hernando Dias Lopes fala que uma das vantagens de pregar expositivamente é que você não tem o direito de fugir de assuntos difíceis. Porque eu me propus a pregar Malaquias de ponta a ponta, do primeiro ao último versículo. E aqui fala sobre essa questão do divórcio, que é um tema sensível, especialmente nos nossos dias, e nós vamos falar sobre isso. Muitos pastores pregam aleatoriamente e às vezes acabam falando sempre dos mesmos assuntos, ou então de coisas que mais o agradam, mas ao pregarmos expositivamente, se decidirmos expor todo um livro das Escrituras, nós não temos como fugir. O que aparecer a gente vai ter que tratar, mas entendemos que assim é a melhor forma de alimentarmos espiritualmente o povo de Deus. Então hoje vamos falar do segundo ponto, da segunda denúncia de Malaquias, vista aqui nesse trecho, que é acerca do divórcio. A partir do versículo 13. E olha que curioso, diz assim, ó, Malaquias 2,13. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Tenta imaginar essa cena. Temos visto que Malaquias possivelmente profetizou 100 anos após o povo de Judá ter voltado do exílio na Babilônia. O templo tinha sido reconstruído após o ministério profético de Ageu e Zacarias, e aí numa dimensão bem menor do que foi de Salomão. E aí os novos estavam muito felizes e os mais antigos chorando porque não era a mesma glória do templo que fora destruído na invasão dos babilônios. E o culto estava funcionando. E aqui ele fala que os israelitas estavam cobrindo de lágrimas o altar do Senhor, chorando e gemendo, porque Deus já não aceitava a oferta deles. Não sabemos como se deu isso, talvez eles estivessem entendendo que Deus não estava aceitando a oferta deles, que as coisas estavam indo mal. Eles eram vassalos de outro império, talvez estivessem passando dificuldades, e eles entenderam nisso que Deus não estava aceitando a oferta. Eles vinham diante do altar do Senhor, lá no templo, e choravam, se derramavam, e Deus não estava aceitando a oferta deles. Esses dias a gente lá com o João pequenininho, e a criança acorda de madrugada, às vezes dá um pouco de refluxo, a criança fica um pouco agitada, e aí a minha esposa a Tati colocou uns louvores, até esse louvor que cantamos agora, da bondade de Deus, e aí entrou um outro louvor, né? O YouTube entra um link atrás do outro, um outro louvor até bonito, um louvor bem cantado, bem tocado, e uma letra bonita, e ao final houve uma manifestação assim, meio animada da pessoa que estava cantando e do pessoal, e o pessoal começou a se animar. Aí eu vi um homem assim no vídeo, eu olhei o vídeo rapidinho, ele começou a mexer os braços assim muito rápido, que não sei o que, chorando, ajoelhado, aquela coisa, aquela empolgação. Eu, sinceramente, irmãos, não me sinto no direito de dizer se aquilo é verdadeiro, é genuíno ou não. Não cabe a mim julgar. Tem coisas que você vê claramente que é da carne, tem coisas que você vê claramente que não procedem, que às vezes a pessoa quer aparecer ou quer mostrar alguma coisa, mas eu não creio, não me sinto no direito de julgar, não cabe a mim julgar se aquelas manifestações eram verdadeiras ou era pura
por uma manifestação emocional. Mas eu lembrei desse texto. Eu pensava, quantas vezes, quantos irmãos se reúnem hoje em dia, e às vezes choram, se derramam, se quebrantam, cobrem o altar do Senhor com choro e gemidos, e você vê choro, vê quebrantamento, mas não vê pregação da palavra, não vê arrependimento verdadeiro, não vê mudança de vida, e Deus não aceita esse culto, irmãos. Podemos chorar, podemos fazer o que for, e não tem problema com isso. Nós somos pentecostais, digamos assim, moderados, mas cremos que Deus se manifesta no meio do seu povo, que Deus derrama dons no meio do seu povo, que Deus derrama dons de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. E às vezes alguém vai orar por você, aquela pessoa fala uma coisa que aquela pessoa não tinha como saber, e aquilo acalenta, consola seu coração. Nós cremos nisso. Mas, irmãos, o fato de chorarmos, nos derramarmos, fazermos muitas coisas como está aqui, não garante que Deus está nos abençoando ou que estamos sendo aceitos por Ele. Quer ver um exemplo mais chocante? Não está no profeta Malaquias, mas no profeta Amós. Volte no profeta Amós, capítulo 5. Aqui esse texto já me lembra as grandes produções gospel dos nossos dias. Às vezes grandes palcos, uma iluminação perfeita, um som maravilhoso, músicos excelentes, corais, cantos. Não que necessariamente essas coisas sejam mais por si mesmo. Às vezes você vê tudo isso e com a presença de Deus, com a graça de Deus, com a palavra de Deus sendo pregada. Mas olha o que diz aqui Amós 5, a partir do verso 21. Volte um pouco aí na sua Bíblia, de Malaquias para Amós. Amós 5, a partir do verso 21. Palavra dura do Senhor. Diz assim, Amós 5, 21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Só esse versículo por enquanto. Entendeu o que Deus está dizendo aqui? O povo se reunia. O povo fazia assembleias solenes, como estamos fazendo essa manhã. O povo fazia festas. E Deus está falando que ele desprezava e odiava e não tinha nenhum prazer na reunião do povo. Olha que coisa grave, irmão. Que coisa dura que Deus está falando. Por isso que eu falei, talvez aqui fosse, fazendo um paralelo com os nossos dias, um grande show, com grande produção, iluminação, boa música, bom som, bom áudio, bons cantores, tudo perfeito. Mas Deus estava dizendo, eu odeio e desprezo essas festas, não tenho nenhum prazer nas suas reuniões. Por quê? Continua o verso 22. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para eles. Então aqui Deus bota mais um adicional. Pode ser um som maravilhoso, um áudio perfeito, uma iluminação perfeita, tudo funcionando maravilhosamente, cantores e músicos excelentes, e pode todo mundo trazer oferta, encher o altar de oferta, cobrir o altar de oferta, fazer tudo, porque é um paralelo aqui, né, com as ofertas que não valem mais para os nossos dias, especialmente de animais, e pode fazer isso tudo que Deus ainda assim não estava aceitando. Verso 23. Olha que duro. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Isso aqui é muito importante para nós que somos músicos, que às vezes achamos que se a gente fizer uma música muito bem feita, Deus vai se agradar, mas a música que agrada o Senhor, ela procede lá do fundo do coração, não dos nossos instrumentos. Não é por isso que a gente não vai fazer boa música. Se nós somos músicos e temos habilidade para fazer uma boa música, devemos fazer isso. Porque devemos ofertar o nosso melhor ao Senhor, sabendo que o nosso papel é levar a igreja à adoração, não apresentar um show musical. Mas não é isso que vai quebrantar o coração de Deus. Podemos fazer novos ritmos. Na oferta fiz aqui a bondade de Deus em ritmo de bossa nova. Eu toquei tanto isso na noite para divertir pessoas que queriam se acabar nas carnalidades. Por que não podemos usar os ritmos brasileiros inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, aos autores para glorificar a Deus? Podemos fazer isso. Cantamos muito rock na igreja, né? Só que o rock foi gerado numa época de rebeldia, então não podíamos cantar rock se for por essa samba mundano. Então também não podemos cantar rock e a gente vai tirar tudo da igreja, vai sobrar bem poucos ritmos para cantarmos. Podemos usar o que temos para a glória de Deus. Mas aqui Deus está falando, afaste o barulho dos seus cânticos, eu não ouvirei a melodia das suas liras. E aí o versículo 24 explica por que Deus está rejeitando aquilo tudo. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O povo estava apresentando um show, por dizer assim, bem feito, um culto bonito, solene, mas não havia justiça nem juízo no meio do povo de Deus, e Deus estava rejeitando aquilo ali. Então, mais do que boa música, mais do que bons cantores,
bons arranjos que podemos fazer, não há problema nisso, desde que não desvie o foco de levarmos a igreja à adoração. Precisamos ter um coração que agrade ao Senhor e ver uma vida justa que agrade ao Senhor. Como eu tenho dito, o povo aqui estava vivendo fora do templo de uma forma diferente do que eles aparentavam dentro do templo. E eles podiam até enganar uns aos outros, até enganar os sacerdotes, mas não poderiam enganar o Senhor. Voltando a Malaquias, então o povo estava chorando, cobrindo de lágrimas, mostrando tudo ali, e Deus fala que não aceitava. E aí entra naquele que eu tenho falado para os irmãos, uma estrutura que aparece várias vezes aqui em Malaquias. Deus revela algo acerca do povo, o povo retruca e Deus refuta. 3 R's. Deus revela, o povo retruca, com uma pergunta normalmente, e Deus refuta o questionamento deles. Versículo 14 do capítulo 2 de Malaquias. E vocês perguntam, por quê? Por que Deus não está aceitando nossas ofertas? Eles retrucaram. Deus revelou que não aceita a oferta com prazer, mesmo eles chorando e cobrindo de lágrimas o altar. Eles perguntam, por quê? Eles retrucam e Deus refuta. Por quê? Versículo 14. O Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então não adianta, irmãos. Isso é duro, mas é verdade, a gente precisa abrir os olhos para isso. Apresentarmos um culto perfeito, fazemos as obras, e é curioso eu falar isso no momento, estamos fazendo obra na igreja, estamos procurando deixar... Na verdade, não são novas obras, né? A gente está terminando a obra que começamos há 2 anos atrás. Então, estamos finalizando as obras nesse local, estamos fazendo tudo aqui, e eu falar isso, mas eu preciso dizer o que diz a palavra de Deus. Podemos deixar a igreja linda, perfeita, com som maravilhoso, com o ar-condicionado funcionando perfeitamente, com boas pregações, com boas músicas, com um culto bem organizado, termos orações, termos tudo. Se a nossa vida fora daqui não for compatível com o que a gente diz aqui, de nada adianta diante do Senhor. E quem vai fazer esse juízo não é o pastor, não é o bispo, não é o diácono, não é a irmã de oração, não é a líder do ministério A, B ou C, mas é o próprio Deus. E quando Davi estava sendo escolhido para ser rei de Israel, quando ele foi ungido, lá em 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então nós podemos ver uma pessoa que tem uma aparência de piedade muito boa, mas só Deus sabe o que vai no seu coração. Irmão. Então o povo estava chorando nos cultos, o povo estava se derramando, quebrantado. Senhor, por que o Senhor nos abençoa mais? Por que nada está acontecendo? E Deus revela o motivo, porque vocês abandonaram as esposas de vocês. Porque vocês divorciaram de forma banal. Vocês largaram um compromisso matrimonial que diante de Deus é algo muito sério. O único relacionamento que a Bíblia compara entre o relacionamento de Cristo com a sua igreja é o relacionamento matrimonial. O único relacionamento que vê um paralelo com a grande festa que acontecerá no fim dos tempos são as bodas do Cordeiro, Cristo casando com a sua noiva, com a sua igreja. Então, irmãos, é muito sério o casamento diante de Deus. O povo estava fazendo pouco e largando as suas esposas, possivelmente abandonando as suas esposas judias para casar com adoradoras de outros deuses. E Deus está falando, não adianta. Não adianta vir para o templo, não adianta vir para a igreja e viver do jeito que quer, desonrando a Deus fora daqui, pois o Senhor não aceita as ofertas. Irmãos. E aí, essa mensagem é muito contracultural. Esses dias uns irmãos viajaram para Itaipava, uma região muito bonita, e estava num dia de... Não estou sabendo. Aí me trouxeram cocada de lá, que delícia. Bem que fosse uma pessoa, se todo mundo trouxesse, eu estava uns 5 quilos mais gordo aqui. Mas... E estava um dia, eu não fui, mas eu vi algumas fotinhas lá. Um dia bonito, né? Ensolarado, que lindo. Então imagina que você vai para uma região serrana, seja para Itaipava ou para Penedo, no mês de julho. Imagina que alguém fala, vou viajar para Penedo. Lugar romântico, aí os maridos que podem, né? Eu, no caso, não posso levar minha esposa nem no shopping atualmente, tadinho. Porque o João não tomou as vacinas, então tem que ficar em casa. Né? O máximo que eu posso fazer de agrado é pedir um iFood para a gente. Mas vai passar, daqui a pouco ele cresce, fica tudo mais tranquilo. Mas, de repente, o marido quer fazer um agrado, a gente vai viajar para Penedo em julho, em agosto. Imagina que alguém fala para você, comprei, vou lá passar um final de semana, faz muito bem, tem um tempo de descanso, precisamos disso também. Amém, maridos? Faça um agrado com a sua esposa. Imagina que a pessoa falar para você, o que você vai levar para lá? Eu vou levar roupa de banho, uma bermuda, uma sandália e uma camiseta, só isso. Aí você vai falar, é doido? Paulo conhece bem aquela região, né, Paulo? De Penedo, Itatiaia, né? Vai falar, o cara é doido? Vai para Penedo em julho, agosto, naquele frio, lá faz quantos graus?
10, 12 graus. Eu que sou carioca da gema, 10, 12 graus, para mim já congelou tudo, eu já tô... Pode botar no caixão que eu já... O cara fala para você que vai de bermuda, camiseta e chinelo para esse lugar passar uma região fria. Ou o inverso. Lá no verão, no final do ano, alguém fala para você, eu vou viajar para a região dos lagos. Ah, é. E na minha mochila eu só vou levar terno, casaco, roupa, bota. Ué, tu vai... e vou lá, vou ficar andando de terno por Arraial do Cabo, no pleno verão. Então eu falo, esse cara pancou, né? Tá doido. Não é loucura isso? Mas isso é uma analogia que eu já usei muito trabalhando com jovens em relação à nossa cultura, irmãos. Muitas vezes a gente faz isso em relação à cultura em que nós vivemos. Nós queremos viver numa cultura que é como se fosse uma região muito fria usando roupas de calor, ou que fosse uma região muito quente usando roupas de frio. A nossa cultura, ela é extremamente anticristã. A nossa cultura, ela é extremamente hostil às coisas de Deus. Aqueles que gostam mais de política, tem muitos comentaristas políticos que têm falado do processo de esvaziamento, até de desconstrução, não gosto dessa palavra, mas vou usá-la, desconstrução da herança judaico-cristã do Ocidente. Se você puxar um fio aí, vem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então, nós vivemos numa época em que valores fundamentais da civilização ocidental têm sido afrontados dia sim, dia também. Todo dia, irmãos, até agora, as últimas têm sido dessa, por exemplo, da ideologia de gênero, que talvez seja a maior afronta ao que a Bíblia diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, que a pessoa chega e fala, eu que decido o que eu quero ser, eu que decido o sexo que eu quero ser, eu que decido se vou ter relações com homem ou com mulheres, ou com os dois ou com ninguém, eu que decido, eu que faço as coisas, e já há pessoas até sendo transformadas em dragões, em uma série de coisas, porque entendem que podem conduzir as suas vidas, isso é uma afronta ao que Deus criou, nos fez, à sua imagem e semelhança. E isso tem sido colocado como normal. O sexo livre, sem compromisso, é a coisa mais comum na nossa cultura hoje. Então, se você vai viver nesse mundo que nós vivemos, sem atentar para isso, sem conhecer a palavra de Deus, é como se você estivesse indo para uma região muito fria com roupa de banho. É como se você estivesse indo para uma região muito quente de terno e gravata. Você vai sofrer e você vai perecer. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Por quê? Anos atrás, já existiam divórcios, já existia adultério, já existia homossexualidade, já existia toda sorte de perversidade? Sim! Olha aqui na Bíblia, no primeiro livro, Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra, como foi destruída por causa da imoralidade sexual. Os anjos chegaram lá, e quem quis ter relações com os anjos? Foram as mulheres? Não, foram os homens. Tamanha perversidade que existia ali em Sodoma e Gomorra. Isso existe desde todo o tempo, mas a nossa cultura tem banalizado o sexo, banalizado o casamento, banalizado o divórcio cada vez mais. E para tristeza nossa, o número de divórcios, que num tempo passado era muito menor na igreja do que fora dela, hoje é quase o mesmo, a percentagem. Isso é uma tragédia, irmãos, porque os cristãos têm deixado de entender o propósito de Deus para o matrimônio. O propósito de Deus para o nosso casamento, nós sermos felizes e realizados e sermos as pessoas mais alegres do mundo. Devemos trabalhar para termos alegria no nosso casamento, devemos trabalhar para alegrar o nosso cônjuge, mas o propósito não é esse. O propósito é sermos fiéis ao Senhor e gerarmos uma descendência piedosa. Esse é o propósito. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai sofrer, mas a gente vai falar, não, mas meu alvo está lá, ó. Meu alvo, se eu estou passando por crise, por dificuldade, se eu me desentendi com a minha esposa, essas coisas não estão muito bem, não interessa. Eu fiz uma aliança diante do Senhor porque eu quis. Ninguém botou uma faca no meu pescoço e falou, vai casar. Não, eu fui lá, eu fiz votos porque eu quis, então eu vou honrar meus votos para a glória do Senhor. Então, às vezes, dizia o pastor Roberto lá na freguesia, tem momentos que é pelos votos. Então, que seja pelos votos. Mas honre a Deus com o seu casamento e trabalhe para que ele seja um bom casamento. Para que vocês sejam muito felizes juntos. Devemos fazer isso também. Então vamos ficar arrastando o sofrimento. Mas se tiver em lutas e dificuldades, não abandone o seu cônjuge. Honre o matrimônio, pois essa é a vontade do Senhor. Como isso é contracultural, irmãos? Como isso parece alguém andando de terno e gravata no meio da praia de Ipanema? Como isso parece alguém andando lá em Itatiaia em dias frios de camiseta e chinelo? É totalmente alheio ao que a gente vê aqui fora, irmãos. E a gente precisa denunciar o pecado da sociedade. A gente precisa denunciar o pecado da nossa cultura para que nós sejamos de olhos abertos e entendamos. Aqui não. Nós somos cristãos, nós honramos o casamento, temos nossas lutas. Não existe casamento perfeito. Se o seu casamento é perfeito, provavelmente ele é só para você, não é para o seu cônjuge. Pergunte para ele se ele é perfeito. Provavelmente ele vai dizer que não. E não existe.
Não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita. Podemos melhorar, podemos trabalhar, mas somos homens e mulheres pecadores, irmãos. Então trabalhe, invista no seu casamento, invista na sua vida conjugal, mas não deixe que essa palavra divórcio faça parte do seu dicionário. Corte e lance-a fora. Porque eles estavam divorciando por qualquer motivo. E isso estava desagradando ao Senhor. Voltando lá ao versículo 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. Essa frase é muito difícil, mas provavelmente Deus está falando da criação. Homem e mulher foram criados por Deus. E por que somente um? Ou seja, homem e mulher são feitos um. Deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Por quê? Porque buscava o quê? Uma descendência. Leia comigo. Porque buscava uma descendência piedosa. Então, o propósito do nosso casamento não é a gente ir para a Disney, a gente fazer viagem, a gente curtir. Podemos fazer essas coisas, estou dizendo que é pecado. Mas o propósito do nosso casamento é glorificarmos a Deus e gerarmos uma descendência piedosa, se Deus assim nos permitir. É para isso que fomos chamados. Então, não abra mão de investir na vida espiritual do seu filho, pague o preço que for necessário para que seu filho e sua filha recebam o investimento das coisas de Deus. Para que seu filho e sua filha glorifiquem a Deus. Para que seu filho e sua filha amem ao Senhor. Pague o preço que tiver que ser pago. Porque esse é o propósito, gerarmos uma descendência piedosa. Há um estudo, eu não tenho os dados aqui, mas quem quiser consultar pode fazê-lo. Um dos maiores pregadores e teólogos dos Estados Unidos, da época dos puritanos, Jonathan Edwards, foi feito um estudo sobre a sua descendência. Da descendência de Jonathan Edwards, vieram pastores, líderes, missionários, salvo engano, até um presidente da República dos Estados Unidos da América. E na mesma época viveu um homem que era criminoso. E fizeram um estudo da descendência desse homem. E vieram muitos criminosos também. Não quer dizer que se você é piedoso, toda a sua descendência vai ser piedosa. Se quiser ver um exemplo bíblico, leia em casa Ezequiel capítulo 18. Mostra que às vezes o pai é justo e o filho é ladrão, como às vezes o pai é ladrão e o filho é justo. Nós podemos mudar a história que recebemos dos nossos pais. Mas, via de regra, ou na maior parte das vezes, aqueles que investem numa descendência piedosa colhem frutos maravilhosos. E aqueles que assim não o fazem, sofrem. Propósito de Deus para os nossos casamentos. Isso é muito radical numa cultura doente como a nossa. E hostil às coisas de Deus. É glorificarmos a Deus e gerarmos filhos para a glória de Deus. Ah, mas eu estou cansada. Ah, mas tem a maldita incompatibilidade de gênios. Meu irmão, tem compatibilidade de gênios em todos os relacionamentos da face da terra. Vamos começar por aí. Não há compatibilidade perfeita, porque todos somos pecadores. Claro que uns são mais difíceis, outros são mais fáceis. Você pode trabalhar isso, pode procurar uma ajuda, pode procurar uma terapia familiar, terapia de casais. Tem uns que são mais incompatíveis do que os outros, vamos assim dizer. Mas isso não é motivo para divórcio. Não é. O propósito é mantermos juntos e honrarmos ao Senhor. E lá no versículo 15 ainda, ele fala o primeiro cuidado que devemos ter. Apresenta dois, tenham cuidado aqui. Portanto, segunda parte do versículo 15, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Com quem você tem falado? Especialmente aos homens eu digo, cuidado. O que tem entrado pelos seus olhos? Com quem você tem falado no WhatsApp ou no telefone? É uma mulher que não é a sua, corte. Ah, mas é minha mãe. Tudo bem. Aí está perdoado. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Homens, especialmente. As mulheres também. Até porque os homens estão muito... Né, os homens... Muitos estão muito parados. Né? Mas os homens também estão... Numa cultura como a nossa, né? A maioria está muito parada, né, Nilson? Mas os homens de Deus têm que ser firmes, conduzir a família. Mas as mulheres também têm sido muito assediadas. Mas especialmente aos homens. Cuidado. Não mantenha contato próximo com uma mulher que não seja a sua. Ou que não seja a sua mãe, a sua avó, a sua irmã. Corta na carne. Jesus falou, se o seu olho te leva a pecar, arranca. Se sua mão te leva a pecar, corta. Não brinca com pecado. Não devemos brincar com pecado nunca. Especialmente numa cultura devassa como a nossa. Cuidado. Tenha cuidado, não seja infiel. E ele continua no versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que curioso aqui. Quando ele fala que Deus odeia o divórcio, ele diz também que aquele que cobre de violência as suas roupas.
Possivelmente, o autor aqui, Malaquias, está fazendo uma analogia com o assassinato, irmãos. É quando uma pessoa mata a outra, naquela época não existia arma de fogo, você não podia matar à distância. Mas quando alguém matava alguém, havia uma certa proximidade, né? Você podia, no máximo, jogar uma lança, alguma coisa assim. Mas, normalmente, as vestes da pessoa ficavam sujas de sangue. Então, um assassino, normalmente, trazia em suas vestes, como acontece hoje em mortes, quando há um embate, um embate físico próximo, a pessoa fica suja de sangue. Então, aqui ele está falando, ó, odeia o divórcio também aquele que cobre de violência as suas roupas. Talvez Deus esteja comparando aqui o casamento com a própria vida, irmãos. Claro que assim, a vida é o bem supremo que Deus nos concede. Mas aqui Deus está talvez revelando a gravidade do divórcio banal. A gravidade de você romper um elo matrimonial estabelecido diante do Senhor por qualquer motivo. E ele faz essa comparação como aquele que cobre de violência as suas roupas. Então, irmãos, casamento é algo muito sério diante de Deus. Mas talvez você pense, mas então não existia divórcio no Antigo Testamento? Existia. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio 24, a partir do versículo 1. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, fácil de encontrar, lá no início da palavra. Eu vou ler aqui Deuteronômio 24, a partir do versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela, esse coisa indecente é um pouco aberto e tinha gente que achava que coisa indecente era cozinhar mal. Aí ela não cozinha direito, foi. Mas certamente não era isso que Deus estava pensando quando inspirou Moisés a escrever essas palavras. Coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, é entregar a mulher e a mandar embora, se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Versículo 5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante quanto tempo? 1 ano. Olha aí, ó. Aí, militares, Paulo, César, aí. Casou 1 ano de ficar próximo, sem viagem para poder. Por quê? Para que vai ficar 1 ano em casa? Durante 1 ano ficará livre em casa e fará o quê? Fará o quê? Leia aí. E fará? Leia, gente. Fará o quê? Versículo 5. Que fará? Feliz a mãe. Feliz a mãe dele. Não, porque quem casou tem que sair de casa, né, irmão? Quem casa é quem casa, como diz o ditado, né? Tem que ter a tua casa. Tem que ter um lugar para morar. Nem que seja pequeno, mas tem que ser seu, para você chamar de seu. A mulher com quem se casou. Então, quando alguém vier dizer assim, Deuteronômio 24 é um discurso machista, mas está falando de divórcio ali, e logo abaixo fala que o homem deve levar felicidade à mulher. E por que 1 ano? Possivelmente porque desse 1 ano a mulher engravidaria e o homem iria para a guerra, mas deixaria já um rebento lá para trazer felicidade à sua esposa e voltaria da guerra e estaria com a sua esposa de novo. Então, o propósito de Deus é que a mulher tenha alegria no casamento e o homem também. Mas aqui há uma possibilidade de divórcio, e não fica muito claro essa coisa indecente, mas há uma restrição também. Olha só, se você der carta de divórcio para sua mulher, tu nunca mais vai ter ela na tua vida. Se ela casar com outro homem, acabou. Ela não pode voltar para você. Então o cara pensava 2 vezes, peraí. Tudo bem, ela pode não ser uma Brastemp, mas é uma Consul. Vai que... Vai que depois eu não consigo algo melhor, eu vou querer de volta e vai estar lá na lei. Acabou, meu irmão. Se deu carta de divórcio, tem que ser homem. Deus chama o homem a ser homem, não é para ser um banana. Se der o divórcio, acabou. Nunca mais essa mulher vai ser tua. Vai dar mesmo? Então talvez o contexto aqui seja mais esse. E mesmo assim essa coisa indecente não fica muito clara. Mas lá nos dias de Malaquias, possivelmente eles estavam chamando de coisa indecente qualquer coisa. E estavam doidos para largar a mulher para casar com uma mulher de outro povo. E é isso Deus condena. Então há uma possibilidade de divórcio no Antigo Testamento? Há. Moisés dá essa previsão. Mas não diz muito claramente que essa coisa indecente. E o que nós vemos é que claramente não era por motivos banais. Como o povo lá do dia de Malaquias estava dizendo. E ainda tinha uma restrição. Se você liberar essa mulher por carta de divórcio, ela jamais
Se ela casar com outro homem, ela não poderá voltar a ser sua. E na sequência, fala que casou, tem que ficar 1 ano em casa para dar felicidade à mulher que amou. Então tu vê o apreço do Senhor, mesmo com a mulher. Tu fala, mas Deus está permitindo que o homem dê carta de divórcio à mulher? Sim, por uma coisa indecente, deve ser algo grave. Não caso de adultério que era penalizado com a pena de morte, né? Aí já está previsto aqui mas alguma coisa muito grave que havia acontecido. Mas o povo, já nos dias de Malaquias e nos dias de Jesus, estava se divorciando da sua esposa, com quem tinha feito um voto na juventude, por qualquer motivo. Um anúncio aqui, perguntar se alguém estacionou um Gol vermelho aqui em frente, porque parece que aqui eles costumam multar, se tiver alguém aqui, sugiro que tire o carro e bote lá. Tá, não precisou, não é nosso, tá tudo certo. Então, irmãos, Deus trata com muita seriedade o matrimônio. O povo estava relaxando e Deus condena, denuncia por intermédio do profeta Malaquias. Mas e o Novo Testamento? Como o Novo Testamento trata isso? Vá comigo lá em Mateus capítulo 19, já estamos caminhando para o fim. Mateus 19, versículo 3. Mateus 19, 3. Alguns fariseus conheciam a lei, conheciam Deuteronômio 24 que eu acabei de ler. Não sabia que havia a possibilidade de carta de divórcio na lei de Moisés. Se aproximaram de Jesus e fazendo o quê? Testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Existiam judeus nessa época que estavam se divorciando das suas esposas por qualquer motivo, dizendo que estava previsto na lei. A resposta de Jesus. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o... Então eles querem pegar Jesus com a lei de Moisés, mas Jesus vai mais atrás. O propósito do casamento é anterior à lei. Está ligado à criação do homem e da mulher. Então o homem e uma mulher devem permanecer juntos em matrimônio, não só porque a lei de Moisés aponta para isso, mas porque antes disso, Deus na criação estabeleceu dessa forma. Então o matrimônio, ele vai à mais remota origem nossas, a criação. Então Jesus respondeu, versículo 4, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Palavras do Senhor Jesus. Só que os fariseus perguntaram no versículo 7, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher, fazendo referência justamente a Deuteronômio 24 que lemos há pouco? E Jesus respondeu, foi por causa do quê? Da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todo coração, não como alguém muito experiente, mas como alguém que já vai completar 14 anos de casados em outubro, com 3 bonequinhos no balaio. Muitas vezes, pensamentos de separação, de divórcio, vêm em nossa mente e nosso coração por causa da dureza do nosso próprio coração. Será que talvez você não tenha pensado esses dias em se separar da sua esposa, em se separar do seu marido? E se você for bem sincero diante de Deus, não é porque talvez ele ou ela tenha um coração duro também, mas você também não tem? Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e a gente tem que avaliar, e no relacionamento a dois, maduro, a gente é confrontado, irmãos. E ninguém nos conhece melhor do que o nosso cônjuge. Ninguém pode falar com mais liberdade sobre a nossa vida do que quem vive com a gente. E às vezes a gente não gosta de ouvir certas coisas, mas nós temos um coração duro. E Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu que houvesse carta de divórcio. E aí Jesus continua, versículo 9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Tipo assim, casar com a mulher tem que ficar com ela até o final da vida, é difícil. Aí Jesus falou, não. Porém, ele respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença e há outros que os homens fizeram tais,
e a outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então Jesus prevê que algumas pessoas não casariam por opção e que teriam um chamado de Deus para o celibato. Não concordamos com a Igreja Católica que bota os sacerdotes nessa condição, louvado seja Deus, né? Eu pude casar tranquilamente, mas entendemos que existem pessoas que não vão casar e vão ser fiéis, vão louvar a Deus com as suas vidas, não há problema nisso. Mas, irmãos, eu queria chamar a atenção para a única cláusula de exceção que Jesus considera para o divórcio, que é no caso de relações sexuais ilícitas. E normalmente quando a gente vê isso aqui, a gente pensa assim, só é permitida a separação se a pessoa trair o outro. Então, se a pessoa adulterar, o outro é livre para se separar. E é verdade. Isso é o ensino que vem. Mas eu queria que a gente olhasse por outro prisma, por outro ângulo, para esse texto nessa manhã. Olha a seriedade com que as Escrituras e o próprio Cristo, o intérprete mor, o sábio maior para interpretar as próprias Escrituras, pois ele é o Deus encarnado, dá a seriedade que é aplicada à vida sexual, irmão. Porque uma relação sexual extraconjugal é a única cláusula que Jesus entende e permite, né, as relações sexuais fora do casamento, relações sexuais ilícitas, do grego porneia, da onde vem pornografia. Estou dizendo que ver pornografia é motivo para separação, mas a origem da palavra. A única cláusula que Jesus permite nesse caso é validado o divórcio, no caso de relações sexuais ilícitas. Aí a gente olha para a nossa cultura, que valoriza dia sim, dia também o sexo recreativo, o sexo sem compromisso. Você pode se envolver com quem quiser, a vida é sua, você não deve nada para ninguém. A gente vê como a gente vive numa cultura completamente diferente do que Deus quer para nós. Que o sexo é tratado com tanta seriedade nas Escrituras, que ele é o único motivo que Jesus entende que abre a possibilidade de romper uma aliança tão séria diante de Deus, que remete não a Moisés, mas à criação. Então, a gente vê a seriedade do leito conjugal diante do Senhor, irmão. E a gente precisa andar muito vigilante, porque a nossa cultura, ela está pornificada, ela está erotizada. Eu falei para os irmãos recentemente que eu creio que a nossa geração tem sido consumida, destruída por dois E's, o entretenimento e a estética. Pessoas estão gastando dinheiro, tempo, tudo que tem para se entreter e para investir em estética. Não que seja problema a mulher fazer o cabelo, você cuidar um pouco mais, fazer uma coisa ou outra, mas vocês sabem o que eu estou falando, está passando do ponto. Nem você assistir um jogo de futebol ou ver uma série, mas está passando do ponto. As pessoas estão dedicando muito tempo, muita energia, muito dinheiro, muito do que tem para a estética e entretenimento. Eu adicionaria um terceiro E que eu falei semana passada lá no Jabu, que é a erotização. Esses três E's, esse é o cubo aqui, tem destruído muitas vidas. A erotização, o entretenimento e a estética. A erotização também vivida dentro do contexto do casamento é algo que Deus abençoa. Um homem e uma mulher casados terem uma vida sexual que glorifica o ser alegre, feliz. Mas fora disso, irmãos, traz desgraça. A nossa sociedade estimula isso todos os dias. Olha como as vestes, certa feita um irmão falava para mim, antigamente, as vestes que muitas adolescentes usam hoje em festas de 15 anos, estou falando da debutante, mas das colegas convidadas, são vestes que há 10, 15, 20 anos atrás, quando eu era jovem, mais jovem, né? Quando eu era adolescente, eram usadas por mulheres adultas indo para boates, irmãos. E hoje adolescentes usam em festas de 15 anos, isso é um absurdo. Está completamente errado. As jovens têm sido sensualizadas, erotizadas cada vez mais cedo. Às vezes eu passo pela rua, você vê uma jovem assim que deve ter nem 12 anos, com roupas assim indecentes, e fala, meu Deus, que sociedade maldita que nós estamos. E muitos pais não abrem os olhos para isso. Abra os olhos, estabeleça limites para os seus filhos. E o consumo de pornografia, e as relações sexuais ilícitas, e os jovens totalmente perdidos. Irmãos, isso é completamente contrário ao que Deus tem para nós. E a gente precisa estar de olhos abertos para isso, porque o sexo é tratado com tanta seriedade das Escrituras que a única opção que Jesus dá ao divórcio é no caso de relações sexuais ilícitas. Vamos concluir, o tempo já foi embora, esse assunto rende. Mas só para trazer uma informação, a Igreja Protestante produziu muitas confissões e catecismos desde a Reforma, e um dos que eu considero mais completos, embora tenha um ponto de divergência com o que a nossa igreja crê, é a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida, e ela tem um capítulo, o capítulo 24,
que fala do matrimônio e do divórcio. Eu vou ler só uns trechinhos aqui. Diz: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Até porque Cristo só tem uma esposa, né? Que é a igreja. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Cortou todo aquele que quer falar: não, mas eu posso ter várias esposas. Ele diz aqui, também ele, no capítulo 24, no item 3, diz assim, que é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Então ele estimula que cristãos casem com cristãos verdadeiros. Eu também acho que isso é muito importante. Muitas pessoas vivem problemas no seu casamento porque não seguem essa orientação. Ah, mas tem casos que deu certo. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Ah, tá bom, me apresenta um caso que deu certo de alguém que casou com alguém que não era cristão e depois essa pessoa se converteu, que eu te apresento 9 que deram errado. A linha 5. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Ou seja, se houve fornicação com outra pessoa durante o noivado, a pessoa pode não casar. Eu acho que faz bem. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Que palavra dura. Por quê? No Antigo Testamento, quando havia adultério, os adúlteros eram apedrejados até a morte. É duro, irmãos. Mas eu creio que essa é uma interpretação válida das Escrituras. Mas nós, como pastores, o que fazemos quando chega a nós um casal em que aconteceu adultério? Estimulamos a reconciliação, a restauração, ao perdão. E já vimos muitos casos, irmãos, muitos. Eu já vi alguns e sei que se consultar pastores, você vai ver muitos de reconciliação, de restauração, de casamentos até ficarem melhores depois do perdão. E a gente pensa que esse é o caminho melhor. Mas a gente entende que aquele que sofreu a traição tem essa possibilidade. Mas nós sempre recomendamos que busque a restauração, a reconciliação, restaure sua família, especialmente se tem filhos, se tem netos. Às vezes os filhos nem vão saber, ou os netos, do que aconteceu e a família vai continuar unida. Mas olha a seriedade com que isso aqui está sendo colocado, irmãos. Então não brinque com fogo. Vemos numa cultura que banaliza o sexo, banaliza o casamento, banaliza o divórcio, banaliza o adultério, banaliza tudo. E você, quando sair daqui, talvez encontre pessoas com essa mentalidade no ônibus, no restaurante, no mercado, amanhã no seu trabalho, na sua vizinhança. Guarde seu coração, guarde sua mente. Como diz lá Malaquias, tenha cuidado, não seja infiel. Que Deus pode restaurar? Pode. Mas as consequências são gravíssimas muitas vezes. Deus tem misericórdia de nós. Se você sofreu, seja uma traição, ou se você em algum momento fraquejou, e você precisa de aconselhamento, procure, trate isso com muito cuidado, não fale com qualquer pessoa, tenha muita sabedoria, tenha calma e creia que Deus pode restaurar casamentos. Deus pode reconciliar pessoas, mas é uma coisa muito séria e precisa ser tratado com graça e a gente entender que o nosso Deus, ele trata com muita seriedade o casamento, a vida sexual, e a gente deve fazer o mesmo. Honre a Deus com o seu casamento. Ah, mas está difícil. Nós somos muito incompatíveis. Ore. Peça primeiro para Deus revelar o que em nós precisa ser mudado, em você que está achando isso. Batalhe pelo seu casamento, busque ajuda, invista. E não ouça o canto da serpente, que tem iludido muitos, e muitas pessoas têm abandonado seus cônjuges. E o segundo motivo que a confissão de Westminster coloca, e os presbiterianos, por exemplo, entendem assim, é quando há um abandono de um cônjuge não crente. Converteu, tem um cônjuge que não é crente, e vocês devem permanecer juntos. Esse é o ensino de 1 Coríntios capítulo 7. Mas se não é um crente, chega uma hora que quiser meter o pé e ir embora, segundo o entendimento de alguns, você é livre para casar novamente desde que no Senhor. Mas é um assunto, quem sabe, para um gabinete pastoral, se for esse o seu caso. Mas a ordem apostólica é, se você é casado com alguém, se você se converteu é casado com alguém que não é cristão, ou você já era convertido e casou com alguém que não era cristão, permaneça casado. Invista no seu casamento. Se a pessoa te abandonar, a gente conversa. E também não crie motivos para a pessoa te abandonar. O coração humano é muito duro, irmãos. Então, às vezes, tanto o homem e a mulher criam um inferno para que a pessoa vá embora e depois fala, tá vendo, me abandonou, tá vendo, me traiu. Aí talvez o pastor, a irmã, o irmão não saibam disso, mas Deus sabe. Cuidado. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. O tempo já voou, a gente tem a ceia.
É um assunto difícil. Mas se você tem dúvidas, me procure, marque um gabinete, a gente pode conversar. Não tome decisões precipitadas, mas invista no seu casamento. E entenda que quando Jesus falou sobre isso, ele foi lá atrás na criação, mostrando que o propósito de Deus vem lá das origens. Homem e mulher viverem juntos e formarem uma descendência piedosa. E o maior exemplo de casamento vem das próprias Escrituras e aponta para o maior exemplo em tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar.